Estamos aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. E o Papo Suprem de hoje é com Cristine Petter. Vamos falar sobre mulheres e o poder. Muito bem-vinda, Cristine. Muito obrigada pelo convite, Luana. Um imenso prazer estar aqui na TV Suprem, com essa população e essa audiência tão qualificada, né, em busca de papos elevados, vamos chamar assim. É muito bem-vinda mesmo. A Cristine Petter é constitucionalista, professora do UniCeub e da UNB, ela é doutora, líder de um grupo de pesquisa, o Núcleo de Estudos Constitucionais do CEUB, é coordenadora de um projeto de extensão chamado Empodera, é assessora atual de ministro do STF e foi ex-secretária-geral do TSE e ex-assessora da PGR. Que currículo fantástico! Eu tenho certeza que vai nos enriquecer profundamente. Isso mostra que a minha caminhada já é longa. A minha escolha por estar em Brasília, por ficar em Brasília, foi relacionada a todo esse currículo. Eu queria trabalhar no Supremo, eu queria estar no poder, estudando, pesquisando, aplicando o direito constitucional. Então, eu vejo esse currículo como resultado de um processo histórico da minha vida. E quando eu vejo assim tantas coisas, é porque o tempo já passou. São mais de 30 anos né, que eu ingressei nessa vida de constitucionalista. É muito conhecimento, muita experiência. E falando em caminho, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória de vida. Bom, na verdade, eu sou filha de piloto da aeronáutica, portanto, filha de militar, e mudei muito até entrar na faculdade, né? Na faculdade foi talvez o primeiro momento que eu tenho estabilizado a minha residência, por isso que eu falei que eu escolhi Brasília. Eu escolhi Brasília por uma relação estética com a cidade, eu gosto da organização, especialmente do plano piloto, né? Eu achava isso muito diferente de várias outras cidades muito lindas, como Rio de Janeiro, como Natal, como o interior de São Paulo, que eu já tinha morado, mas eu achava que realmente em Brasília eu conseguia me encontrar, Luana, com o espelho dos projetos, o espelho da organização urbanística, o espelho de uma cidade que respirava poder. Então, acho que desde sempre eu já gostava dessa conformação. E nessa história, a minha escolha pelo direito constitucional foi muito fácil, né? Imediatamente, quando eu entrei no curso de graduação na Universidade de Brasília, eu já me apaixonei pelas disciplinas que tratavam da Constituição, do poder, da organização dos poderes, e tudo foi uma consequência. Já no primeiro ano de faculdade, eu decidi que queria ser uma constitucionalista, nem sabia o que isso ia ser, o que é ser uma constitucionalista. Não tinha uma resposta para isso no início da década de 90. Mas eu falei, eu não sei o que é, mas eu vou construir. É isso que me dizem que eu sou e que eu quero ser. E os seus olhos brilharam desde sempre? Como foi essa inspiração, esse despertar para o direito constitucional, para o direito? Seus pais eram da área? Não. Na verdade, como eu disse, papai militar, né, não tinha nada a ver com direito. A minha mãe sempre foi a esposa de militar perfeita, aquela que eu acompanhava e que estava sempre, né, nos afazeres do lar. Nenhuma noção jurídica? Nenhuma noção jurídica. Nossa. Eu escolhi o direito por conta de Brasília, porque eu queria ficar aqui. A minha segunda opção, ou talvez até a primeira opção, seria jornalismo, né? Eu gostava dessa ideia de escrever, de ler, gostava dos bastidores dos jornais. Nunca me pensei, né? Talvez não tenha tido tempo, nunca pensei que eu pudesse ser uma jornalista do front, mas certamente na produção isso me encantava. E me falaram, olha, se você quer morar em Brasília, se você quer firmar residência aqui, é melhor ir para o direito, porque o jornalista tem que ir para São Paulo, para o Rio. E assim foi, eu fiquei em Brasília e o curso de Direito foi uma escolha da cidade, né? A cidade e eu digo a Praça dos Três Poderes. Não sei se chegar aqui em 1988, eu cheguei em Brasília em 1988. Na época da Constituição. Quando estavam fazendo a Constituição. Então, a primeira vez, né, que eu já tinha morado aqui, inicinho da década de 80. Mas aquela vez, quando a gente chegou em 88, eu já era maior, né? Tinha 12 para 13 anos, e a gente ia passear, como toda família que chega, né? Ali pela esplanada, e conhecer os monumentos. E estava efervescente, né? Tinha muita manifestação, muitos cartazes. Borbulhando. Então aquilo me chamou muita atenção. Eu ganhei um exemplar da Constituição, né? Na semana que ela foi promulgada. O papai trabalhava no Ministério da Aeronáutica, então ele me trouxe um exemplar. Sim. Provavelmente eles ganharam ali naquela efervescência. Eu fiz um trabalho sobre as constituições brasileiras na escola. Então, tudo isso, de alguma forma, plantou uma semente, né, dentro desse meu espírito.
E o resto foi só deixar que o coração me levasse, né? Eu acho que é essa a principal inspiração. E não por acaso, porque Deus foi te abrindo portas do caminho e trazendo pessoas para te guiarem para o direito desde sempre. É verdade. E as primeiras disciplinas que eu fiz que realmente me chamaram a atenção tinham pessoas que eram muito empolgadas com o direito constitucional, sabe? Eram figuras da Universidade de Brasília, né? Sempre teve professores com muito envolvimento na vida institucional e política do país. Então eu tive professores muito inspiradores e que trouxeram esse gosto pelo poder, pelo direito constitucional, pelas interseccionalidades que o direito constitucional tem com todas as outras áreas do conhecimento, ciência política, economia, muito forte. Então foi um processo muito bacana, muito Olha tranquilo. A importância de ficar no momento presente, atenta, porque senão a gente vai perdendo as oportunidades e não vai respeitando o que a vida está trazendo. Luana, eu digo que quando a gente está no caminho certo, tudo vai dando certo. Acontece. Né? As coisas vão... Então, não tem muito planejamento para isso. Você segue ali uma intuição inicial e vai remando. E quando tiver difícil de remar, eu mudo a rota na mesma hora, né? Porque eu acho que quando está difícil é porque não é o caminho certo. Aí eu mudo a rota e vou, e se tiver mais confortável, eu vou indo. Acho que a gente nasceu um pouco para prestar atenção nesses cones, né, que a vida vai colocando que dificulta ou facilita a nossa estrada. São muitas formas de aprendizado e a gente às vezes se pega ali no obstáculo e fica no obstáculo. Sem dúvida, eu sou uma de que não tem apego nenhum a obstáculos. Agora, a docência na sua vida, desde quando você quis ser professora? Pois é, a minha percepção de mundo sempre foi com escola. Né? Minha mãe disse que com 1 ano e meio nem tinha escola, eu morava numa vila militar no interior de São Paulo, era uma escolinha que só aceitava com 3 anos, e eu convenci, não sei como é que uma criança de 1 ano e meio convence a mãe, mas diz-me ela que eu convenci ela de deixar eu ir na Kombi que passava para pegar as crianças, e com isso ela deixou eu ir com uma vizinha, pensando que dali a meia hora, né, ela iria chamar, ela conseguiria ir a pé, inclusive para essa escolinha, e não aconteceu. Eu fiquei nessa escola para todo sempre. Essa tia, que era uma vizinha, me levava todos os dias, e eu nasci dentro de uma escola. Então, eu nunca me percebi, nesses meus quase 50 anos de vida, não tem nenhum momento que a minha vida seja fora da escola. Né? Eu sempre estive ou dando aula, ou pesquisando, ou assistindo aula, ou, né, alguma coisa relacionada com o ambiente institucional. Então, eu acho que, e declarei isso em 2017, eu nasci professora, eu nasci docente. E todo o resto eu fui me tornando com a vida para falar aqui uma paráfrase de Simone de Beauvoir. A docência é algo que é uma experiência existencial. Eu não sei estar fora do ambiente escolar. Ai, que fantástico, que fantástico. Agora, a pauta feminista, ela surgiu quando na sua vida? Que inspiração você teve para isso? Na verdade, eu nunca me percebi, ou isso nunca foi algo importante, ser uma mulher ou ser um homem, estar no feminino, estar no masculino para mim. Eu vivenciei a primeira experiência na minha segunda gravidez, que foi uma gravidez, né, eu já tinha perto de 40 anos, uma gravidez de altíssimo risco, que eu tive que ficar de um repouso muito prolongado para segurar os bebês. Eles eram bebês gigantes, né, então gêmeos e gigantes, e você fez magrinha. com que, e eu pequenininha, então simplesmente eles não cabiam, né, na minha caixa ventre materno, e aí eu fiquei prestando muita atenção em todo esse processo que é ser mulher, ser mãe, estar no feminino na sua máxima agudeza, né? Ali eu acho que todos os meus hormônios, todas as minhas funções vitais estavam muito voltadas para a maternidade. E ali eu me dei conta de que eu era uma mulher, de que eu precisava prestar atenção nas coisas do feminino, de que esse feminino importava para o mundo. Um dos primeiros pontos, Luana, que me chamou muita atenção foi a questão eu tive que ficar de licença médica, não licença maternidade, licença médica antes, né, porque eu não podia dar aula, eu não podia ir para... À época eu era assessora na Procuradoria-Geral da República, não podia ir para o trabalho, então realmente fiquei em repouso, deitada durante praticamente 6 meses, e eu tive que fazer uma perícia no INSS para poder né, conseguir lá o benefício da licença médica. E foi um caos, sabe? Foi muito, muito difícil. A PGR deixou que eu só levasse os laudos, mas eu tive que, por conta do meu vínculo seletista, né, com a faculdade, ir
a essa perícia. Ali eu me dei conta de que ser mulher realmente tinha, né, os homens não queriam passar por aquilo. Meu marido, que também era professor, que também estava grávido, esperando os mesmos bebês, não tinha que passar por aquilo, né, de ficar de repouso absoluto e de ter que fazer uma perícia para ganhar os seus direitos. Meu pai até falava assim, não vai, eu te pago o dinheiro do INSS. Eu fiz, não, eu faço questão de viver essa experiência, porque isso é ser mulher no nosso país, né? Então, ali eu acho que eu vivi um pouco, contei esse episódio, mas eu tenho uma dúzia de episódios que durante essa gravidez eu me dei conta do que é ser mulher no Brasil e de como isso é um feito em si, né? É realmente admirável o que as nossas mulheres guerreiras fazem. E por isso, vendo esse processo todo dificultoso para as mulheres, você se inspirou e fez acontecer. E aí começou o projeto? Pois é, daí eu saí dessa gravidez dizendo, eu quero saber cadê as mulheres. Então, Sim. a primeira pergunta que eu fiz é, cadê as mulheres do direito constitucional? Eu estudo direito constitucional há 25 anos e nunca tinha estudado uma constitucionalista. Não tem constitucionalista no Brasil? Era a pergunta que eu fazia. Então, a primeira pergunta foi essa pergunta óbvia, né? Eu quero saber quem são as minhas pares. Quem são as outras constitucionalistas do Brasil? Até para te servir de inspiração? Claro! Eu falei, eu só estudo homens, eu só dialogo com homens, eu só trabalho com homens, cadê as mulheres? Então a primeira pergunta foi essa, uma pergunta bem genuína, bem simples. Aí liguei para uma professora, né? Inclusive ela nem é do direito, ela é antropóloga, e amiga minha, falei, eu preciso de leituras feministas, o que você me recomenda? Ela me mandou 800 páginas, e ali, entre uma licença maternidade, a amamentação de gêmeos e tal, eu comecei a ler essa doutrina feminista na minha licença maternidade, né? E aí me apaixonei pela teoria feminista, pelo ser mulher no mundo, né? As interseccionalidades todas, né? Então a mulher é discriminada porque é mulher, mas se ela for uma mulher trans é mais discriminada ainda, se ela for uma mulher homem é mais discriminada ainda, se ela for negra, se ela for pobre, se ela for de cultura periférica. Então tem muitas mulheres com muitas exclusões, né? E dentro da nossa estrutura patriarcal, da sociedade, etc. Olha, eu estou interessada demais em saber muito mais. Olha quanto conhecimento, quanta experiência, mas eu vou pedir licencinha que a gente vai dar um breve intervalo, rapidinho, a gente volta já aqui no nosso Papo Suprem. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Papo Suprem, entrevistando Cristine Petter sobre mulheres e poder. Cristine, aqui na UNB, a União Planetária está com um projeto de extensão também, um curso de extensão sobre economia humanista, na ideia de levar para o mundo uma economia mais humanizada, mais digna. E você, no seu projeto Empodera, também é nessa linha de levar uma transformação de mundo. Sem dúvida alguma. Quando a gente percebe que o modelo político que nós vivenciamos hoje, chamado no direito de Estado de Direito, né, foi uma resposta da própria sociedade, da era contemporânea, a essa exclusão de grande parte da população dos benefícios que essa sociedade civil, em comunidade, em nação, podia trazer, eu fico pensando por que esse movimento que era tão rico, tão promissor, né, que pregava liberdade, igualdade, fraternidade, não foi um movimento político de inclusão da maioria da população. Metade da população ficou excluída desse movimento. Sim. E as mulheres é por onde a gente começa. A gente pode falar de mulheres, a gente pode falar de origens étnicas, a gente pode falar de classe social, a gente pode falar de cultura, estudo, acesso à informação, acesso à educação. Então, eu sempre fiquei muito incomodada com isso, pela vida fora, estudando direito constitucional. Mas me encontrar com o Empodera foi me encontrar com a possibilidade de trazer as meninas, jovens, mulheres, né, das escolas públicas e particulares do segundo grau, a essa consciência de que elas têm que ocupar um espaço, de que elas têm que ocupar um lugar social que muitas vezes é retirado por uma cultura e uma tecnologia de gênero. A tecnologia de gênero diz, existem lugares para mulheres, existem lugares para homens. Então, se você é menina, você vai gostar mais das ciências humanas, você vai gostar mais das profissões de cuidado, você vai gostar mais... E se você é homem, você vai gostar mais das tecnologias, você vai gostar mais das áreas mais exatas, né? Então, isso faz com que a gente tenha essa tecnologia de gênero atuando para que as pessoas percam
as suas próprias vocações. Né? Existem mulheres que gostam realmente da economia do cuidado, dos lugares em que esse cuidado mas tem homens que também gostam de estar ali. Sim. E o contrário, mulheres que querem estar nas engenharias, nas tecnologias, né? Nos lugares tipicamente masculinos, por essa sociedade e que não podem ocupar por preconceitos e por essa tecnologia de gênero. Então, Empodera é para desfazer um pouco tudo isso, né? A política é lugar de mulher e nós precisamos encontrar as meninas, jovens mulheres que queiram estar na política. A política é um lugar como ele está porque é ocupada 90% por homens, né? Hoje no Brasil, na nossa Câmara Federal, nós tivemos um avanço depois de muito trabalho, muitas leis, muitas cotas, muitas ações afirmativas, mas ainda é pouquíssimo, apenas 17% de mulheres. Então, se você pensar ao contrário, 83% de homens. E no Senado esse número é mais baixo ainda. Então, realmente, a gente precisa olhar para esse espaço de poder e falar o que está faltando. Ah, porque mulher não gosta de votar em mulher. É real isso? Claro que não, né? Na verdade, as nossas opções e as nossas tecnologias, elas nos inspiram a votar em homens, mas nós precisamos reverter isso. O Empodera é basicamente sobre isso. E os espaços de poder, na verdade, todas as relações do poder em geral, não estimulam mulheres. É isso. Na verdade, dizem que aquele espaço é um espaço muito violento, aquele espaço é um espaço muito cruel, agressivo. Aquele espaço é um espaço muito agressivo, que nós não temos linguagem, que nós não temos estrutura emocional, que nós não temos... Né? Agora não dizem mais que nós não temos condições abstratas de pensar o poder. Olha que absurdo. Eu ainda me formei e as pessoas perguntavam, mas você gosta de filosofia? Você gosta dessas questões mais abstratas? Isso não é muito comum. As mulheres gostam de coisas mais concretas. Eu gosto do que eu gosto, eu nunca pensei em nada disso. Isso sequer era uma questão. Eu passava para o próximo capítulo. Né? Estudava o que eu queria, lidava com os autores e as autoras que eu queria, mas isso não era comum, né? Isso influencia bastante nos escritórios de advocacia. É muito comum os pais, né, protetores das suas filhas mulheres, afastarem as meninas dos cargos de direção daquele escritório ou dos melhores postos, né, de advocacia daquele escritório, porque elas têm que pensar que elas vão ser mães. E esse espaço, ele muitas vezes inviabiliza a sua maternidade ou a sua necessidade de parar um tempo para se dedicar ao cuidado de um filho ou de uma filha. Então, realmente existem... Eu não estou falando de nada do século passado, não. Estou falando de 2024, realidades muito presentes na nossa vida do direito e de todas as outras profissões. Agora, como fazer tudo isso se tornar um pouco mais inclusivo? Talvez a representatividade feminina mais assertiva, mais inclusiva para as mulheres? Eu não vejo outro caminho senão com a ajuda dessa onda, né, de meninas e mulheres que falaram que queriam estar onde elas queiram, onde queriam fazer o que elas têm vontade. Então, eu acho que vem da juventude, né, não vem das estruturas já montadas. Eu tenho alunas, por exemplo, entre 30 e 40 anos que estão completamente desesperadas porque não sabem se têm filhos, se fazem mestrado, se casam, se viajam, se fazem intercâmbio, o que fazem. Então, realmente, são muitas demandas e estamos um pouco perdidas. Eu digo, faça tudo, uma coisa de cada vez. Então eu falo, se quiser entrar no mestrado aos 45 anos, não tem problema, eu vou estar aqui, vou te orientar, vai ser tudo bem. Se quiser entrar no mestrado aos 22 anos, assim que se formar, eu também estou aqui. E são momentos diferentes, mas não invalida o esforço, né? Então, muitas vezes as mulheres ficam muito apavoradas, porque tem esse relógio biológico, tem seus sonhos, né, de maternidade, de família, etc. Eu falei, gente, vocês podem tudo. Muitas vezes não ao mesmo tempo. Temos que ter essa consciência, né, de que é possível fazer tudo, mas talvez repartir um pouco isso ao longo da vida seja a inteligência que precisamos. Cristine, por isso que o autoconhecimento é tão importante. Terapias, buscar a si mesma, entrar para poder olhar para tudo isso, se empoderar, buscar autoconfiança e a transformação de consciência, a elevação ética da mentalidade humana, porque não adianta também ter normas, leis e a gente não se transformar aqui no micro, porque a consciência coletiva é resultado dessa consciência individual. Sem dúvida, o Empodera, ao levar as alunas de graduação, né, tanto da UNB quanto do CEUB, às escolas públicas e privadas, e falar sobre projetos de vida, está dentro desse paradigma da elevação de consciência. Primeiro, dizer para essas meninas que elas são mulheres, né, aquilo que não me falaram, né, vocês são mulheres, vocês vão ter um papel social diferente. É bom que seja diferente dos homens, né? Essa pluralidade, essa diversidade faz com que a sociedade seja mais rica, que a sociedade seja mais produtiva. Eu falo, a gente está muito cético em relação à política.
política. E eu digo, talvez seja porque a política ficou muito homogênea nos últimos 2 séculos, né? Eram só homens ricos, brancos, de educação formal, em faculdades de elite. Então, essa uniformidade do acesso a determinados cargos talvez tenha dado errado. Então, o que é agora a novidade? Para que estamos trabalhando? Estamos trabalhando para, dentro dessa representatividade, melhorar aquilo que não está bom. Né? Quando falamos em corrupção, quando falamos em falta de eficiência, quando falamos em investimentos errados, sim, estamos falando muitas vezes da falta de diversidade, todo mundo pensando igual, todo mundo pensando nos mesmos critérios. Isso não dá bom para a maioria da população. As pessoas falam, você não acha que houve progresso civilizatório? Progresso civilizatório para quem, Calapá? Para meia dúzia de pessoas que dentro de uma economia de escassez, né, tem que ficar se conformando que tem abundância exagerada para alguns e escassez exagerada para outros. Não está bom para ninguém, porque nem quem tem abundância, nem quem tem escassez vão estar felizes numa sociedade em que a desigualdade gera violência, a desigualdade gera mortes, a desigualdade gera uma série de consequências negativas para o todo da sociedade. E o que o povo pode fazer? A gente, a sociedade civil, eu, você, quem? Bom, o meu pedido, né, para a sociedade civil, para todas as mulheres, é que elas pensem na política de uma forma diferente. A política não é a política partidária, a política não é a política dos homens, aquela que você está acostumada a olhar aí na sua cidade, a olhar no seu campo de trabalho, a olhar nas suas vivências e experiências, principalmente de um Brasil tão diverso e tão desigual. Sim. A política é um espaço de sonhar com esperança, de sonhar com políticas públicas progressivas de abundância, né? Vocês todos ouvem falar, o Brasil tem muitos recursos, o Brasil tem muitas possibilidades e o que falta é gestão pública. Vá ocupar esses espaços. Não tenha medo, né, de ser candidata, de entrar para a política, de estar à disposição, de assessorar políticos. E para isso é preciso uma mistura de formação, uma mistura de vontade, uma mistura, uma pitada, né, de coragem e ousadia, para que você possa, né, misturando aí vontade com formação e essa ousadia, a gente possa ocupar esses espaços num período de tempo mais exíguo do que nos prometem as pesquisas. As pesquisas dizem que as mulheres vão demorar de 150 a 300 anos para ter paridade de gênero no poder. Não podemos esperar isso, não vamos estar neste plano. Então é muito importante que a gente ocupe antes, e é isso que o Empodera tá trazendo como proposta, né? Que meninas e mulheres pensem em seus projetos de vida, incluindo a política. E eu volto a falar do autoconhecimento, Cristine, porque esse masculino e feminino dentro de nós, equilibrado, é o que gera um mundo mais igual. Porque se eu estou com um masculino muito exacerbado, eu vou ser violenta. Então a gente vê um mundo, uma relação de poder muito masculinizada, distorcida, não é isso? É isso. Eu acho que a paridade de gênero e a nossa Constituição de 88 tem uma história belíssima, que é uma história de 5% de mulheres que compunham a nossa Assembleia Sim. Constituinte e que conseguiram o lobby mais bem sucedido da história daquele processo constituinte, ou seja, elas conseguiram aprovar 85% das pautas que elas levaram. Primeiro que elas organizaram essa pauta, fizeram uma carta cidadã ao presidente da Assembleia Constituinte, à época, o deputado Ulisses Guimarães. E depois elas saíram trabalhando em cada uma dessas pautas de forma orgânica, não apenas com as deputadas que estavam lá representando oficialmente as mulheres, mas com toda uma rede nacional, tinha em todos os estados, né, coordenada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e fazendo a diferença ali em todos os campos de atuação. Então tinha direitos sociais, tinha direitos políticos e econômicos, tinha direitos da família, tinha direitos tributários, então elas atuaram em todas as comissões de forma muito orgânica e muito bem sucedida. Então acho que a gente tinha que na sociedade civil fazer o mesmo. Nos organizarmos, cada um no que gosta. Eu, por exemplo, estou dando a minha contribuição como professora. Meu projeto é acadêmico, é um projeto de extensão das universidades, estou indo às escolas falar com menina dentro de sala de aula, porque, como eu disse desde o início, eu sou uma professora de nascença. Então, o que eu posso fazer é dar aula, dar palestra, estimular meninas, mas cada uma de vocês, se você é empreendedora, se você é jornalista, se você é empresária, se você, enfim, qualquer área de atuação, você pode olhar para as mulheres que estão à sua volta e empoderá-las para o ambiente público e político. Acho que essa é a nossa contribuição. Esse é um exemplo de masculino e feminino bem equilibrado. Sem dúvida. Cristine, dê uma mensagem de inspiração para os nossos ouvintes, principalmente aquelas mulheres que querem ir para o mundo, que querem fazer como você, ali dentro da seara de cada uma delas, individual, querem ter coragem de ir para a vida, querem ter a coragem de assumir a missão de Deus para elas. Bom,
eu estive em uma experiência de poder muito interessante quando eu tinha acabado de completar 35 anos. Era o ano de 2010. E eu fui a um congresso internacional, né, de Supremas Cortes das Américas na Argentina e fui acompanhando uma autoridade, como sempre acontecia, eu era assessora internacional do Supremo à época, e neste evento especificamente aconteceu um imprevisto, né, uma situação trágica, houve uma morte aqui no Brasil e a autoridade que eu estava acompanhando teve que voltar para participar, né, dos ritos fúnebres dessa autoridade e eu fiquei sozinha naquele espaço de poder. Então foi um momento em que eu senti muito medo, a síndrome da impostora atuou de forma muito intensa, né, você não deveria estar aqui, você não é a pessoa adequada para esse lugar, mas eu tive coragem e assumi a agenda que faltavam 2 dias de agenda ainda, e numa dessas agendas tinha um encontro das magistradas mulheres, né, dessa cúpula. E eu fui, e lá eu pude conhecer as magistradas de Suprema Corte de mais de 15 países das Américas, foi uma experiência incrível, bati foto com muitas delas, para ter uma ideia, dentre elas estava a famosa Ruth Ginsburg, né, que é um ícone da presença constitucional nos Estados Unidos. E o que eu tenho a passar? Ali, quando eu voltei daquela experiência, eu voltei muito assustada, né? E conversando com um ex-ministro do Supremo, à época ele era ministro ainda, que é meu colega, professor, vou até dizer o nome porque ele é um fofo e gosto muito de estar com ele e de aprender com ele, é o ministro Carlos Aires Brito. Então, eu perguntava para ele assim, me dá uma dica de como caminhar rumo ao sucesso, assim, o que você acha que tem que ser feito para que a gente possa ser realmente uma constitucionalista bem-sucedida, uma professora reconhecida pelos seus méritos? E ele me disse uma frase que eu acho que é essencial e eu sigo muito essa frase. Seja você mesma em todos os lugares, em todos os momentos, né? Então, aquilo que você tem dentro de você é o que efetivamente abastece a sua existência significativa, a sua existência com compromisso, com propósito no mundo. Então, eu agradeço muito sempre ao ministro Carlos Aires Brito, meu querido amigo, colega, professor também, que me deu essa dica, né? E eu fiquei um pouco mais tranquila da minha experiência ex post facto, ou seja, passada. Eu fui eu mesma, né? Eu tinha preparado muitas coisas para aquele evento, eu fiz as palestras que tinham que ser feitas, eu fiz os pronunciamentos que tinham que ter feito, eu recebi as honrarias e medalhas em nome do Brasil e trouxe ao Supremo Tribunal Federal, entreguei tudo lá certinho. Então é isso, você tem que ser você mesma, né? Infelizmente, não era algo que estava no planejamento, que era esperado, mas às vezes acontece para provar que dentro das experiências, né, da sua vida micro também tem grandes coisas que podem acontecer. É verdade, e essa solidão que a gente vê assolando todo mundo é porque as pessoas estão muito desconectadas de si. Então, realmente, ser você mesmo desperta você para a sua identidade, para a sua missão no mundo mesmo. Cristine, que maravilhoso conversar com você. Você é maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada a você, Luana. Foi um prazer, TV Supra, em todos os queridos produtores, produtoras, né, cinegrafistas, todos que estão aqui. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Agradeço mais uma vez. Infelizmente, nós finalizamos nosso Papo Supra. Eu queria conversar muito mais com ela, mas vamos conversar numa próxima de novo. Se tudo der certo. Muito obrigada. Acompanhe no canal 2 da NET TV e no YouTube.